Bom dia a todos, você está no canal da Igreja Batista na Praia de Ramos. Mais uma lição aí para ser compartilhada através do YouTube, ok? Essa é a revista, estamos na lição 4, ok? Lição 4, falando sobre Gênesis, né? Já está aberta aqui minha Bíblia em Gênesis. Vamos aí ver e ler estudo 4 da revista Atitude, nova lição postada aí no canal. Obrigado por você estar assistindo mais esse novo vídeo falando sobre a lição número 4, a quarta lição da revista. Vamos orar. Deus, nessa manhã de domingo, onde tantas pessoas estão reunidas em volta da Tua Palavra, em torno do conhecimento do Senhor, daquilo que o Senhor deseja, da Sua vontade, discriminado na Tua Palavra. Muito obrigado, Deus, que temos esse acesso, temos esse livre acesso ao Senhor por meio da Tua Palavra. Teu Espírito Santo nos iluminando a cada momento, nós agradecemos por isso. Todos os alunos, todos os professores sejam ricamente abençoados por mais essa lição, no nome de Cristo Jesus. Que todas as palavras, as leituras, ó Deus, fixe na nossa mente, no nosso coração. Te oro, te agradeço. Amém. Vamos lá. Lição 4. Distanciando-se de Deus, ok? Distanciando-se de Deus. Texto bíblico, Gênesis 4 até o capítulo 6. Do capítulo 4 até o capítulo 6. Texto áureo, capítulo 5, versículo 24. Vamos lá, pegue sua Bíblia aí, seja a Bíblia online, seja a Bíblia impressa na tua mão, certo? Pega aí pra gente estar lendo. Gênesis capítulo 5, versículo 24 diz assim: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Está aqui, Gênesis capítulo 5, versículo 24. Enoque, falando aí sobre Enoque. Ok? Você, como eu, todo mundo, falou muito-se sobre a palavra distanciamento, né? Distanciar, né? Aí, essa lição, né? Nesse domingo, nesse quarto domingo, a gente vê a palavrinha distanciar, né? Distanciamento, distanciando-se, né? Essa questão toda, né, da pandemia, né, isolamento social. Oh Deus, que no nome de Jesus essa situação acabe e todos nós possamos estar juntos, sem distanciamento, né? Mas a lição de hoje, a lição 4, vai falar sobre distanciar, né? Distanciamento, distanciando-se de Deus, que não deve em nenhum momento, né, se distanciar-se de Deus. Mas vamos lá, página 27, para começar. É sinal de sabedoria escolher bem as pessoas que terão acesso à nossa vida, pois invariavelmente elas nos influenciarão. É um processo natural, como de temperar o alimento. Deixamos embebido no preparo ou no molho para que o alimento ganhe sabor. Essa troca de sabores não é evitável. O que é possível evitar são os temperos desagradáveis. Por isso, as Escrituras nos orientam a evitar as rodas dos escarnecedores, pois há possibilidade de nos tornarmos um deles. Quando menos percebemos, Maquiavel
afirmava que são as más companhias que dizem que conduz o homem à forca. Cuidado com a escolha de quem irá caminhar com você. Por ter escolhido andar com Deus, Enoque foi tomado por ele. Você tem andado com Deus ou visita-o de vez em quando? Página 28, lição 4. Distanciando-se de Deus. Após o pecado e fuga de Caim, Deus concebeu outro filho ao casal original. Seu nome era Sete. Foi a partir dele que Deus promoveu a linhagem de Noé, Abraão e os patriarcas. Sete viveu ao todo 912 anos. Estudiosos divergem em relação às idades contidas no Antigo Testamento. Fundamentam suas posições algumas vezes na quantidade, talvez distinta, de dias que compunham os anos. Outras vezes na constatação de que tais anos não seriam relacionados com a quantidade de tempo vivido, mas com a qualidade dos anos vividos, dentre outras coisas. Ele, Sete, gerou filhos e filhas. Um dos filhos de Sete foi Enos, de onde surgiu a linhagem que deu origem a Enoque, do qual retrata o texto Paradigma. Interessante notar o fato de que Enoque ter sido tomado por Deus. Esta expressão podia ser compreendida com a experiência de morte. Por ser tomado por Deus, poderia ser interpretado desta maneira. Contudo, o texto de Hebreus impele a que se faça outra exegese, ou haja vista ensinar que Enoque não experimentou a morte. Ao contrário, foi transladado, ou seja, foi tomado por Deus enquanto ainda estava vivo, sem passar, portanto, pela morte. O texto de Hebreus, outro sim, afirma que Enoque agradou a Deus. Mas por que o fizera? Por qual motivo ele agradou a Deus? Há um ditado bem popular que diz: diga-me com quem andas, que direis com quem és. Por andar com Deus, Enoque adquiriu características que agradavam o Senhor. Se não caminharmos com Deus, nossos caminhos não terão tanto brilho. Na mitologia grega, há um personagem chamado Midas, que transformava em ouro tudo que tocava. Deus, por sua vez, transforma em ouro todo aquele que anda com ele. Enoque andou com Deus. O fato de ter andado com Deus desenvolveu nele certamente características que agradavam a Deus. As Escrituras ensinam que os cristãos devem se revestir-se de Cristo, tornando suas características de Jesus. Mas, para isso, é preciso estar todo o tempo se despedindo das características vinculadas ao pecado. Para se revestir de Cristo, faz-se necessário despir-se de si mesmo. Faz-se necessário ir tirando a cada dia, camada por camada, de tudo que se tem, que Deus não gostaria que não tivesse. Essa é a página 28, lição 4. Vamos lá. Indo aqui na página 29, aí tem o desenho aí, né? Deve ser a característica dessa revista, né? A inserção de imagens, né? Até então não se havia tanto imagem, né? Retrato, etc e tal, né? Essa é uma foto, né? Parece uma samambaia, uma folha de samambaia, né? Aí tá aqui essa diferença, né, entre o verdinho e a parte seca, né? E em volta aqui tem
algumas folhas mais secas e tal, né? Vamos lá. Aí, tô na página 29, acabei de ler a 28. Então, continuar aí a ideia de Enoque, tá? Linhagem, né, de Sete, vindo aí seus filhos e filhos e filhos, né? Enos também fez parte da linhagem de Sete, dando sequência a Enoque, né? Enoque, né, um dos que decidiu andar com Deus, andava com Deus, né? Enoque andou com Deus, né? Então, descrição aí de um personagem exemplar, Enoque. O cristão de qualidade é aquele que está a todo tempo crescendo espiritualmente, que está constantemente trocando de pele, deixando as características do velho homem para a retaguarda, caminhando para o novo de Deus, tornando-se cada dia mais uma melhor versão de Deus, versão de si mesmo. Nesse sentido, a vida cristã deve ser como as novas edições de um mesmo livro. Cada versão mais moderna é dotada de menos erros. Nesse sentido, deve ser como cobras que, para crescer, devem deixar para trás o seu antigo couro. Algumas pessoas que possuem manchas e falhas na pele são orientadas a passar por um processo dermatológico chamado peeling, por meio do qual se coloca uma substância que incentiva o despelamento superficial do local a ser tratado, para que nasça uma nova pele, mais lisa e sedosa. Guardadas as proporções regulares, assim deve ser a vida do discípulo que deseja ter uma alma mais agradável aos olhos de Deus. Deve abandonar as manchas da alma para adquirir novas e melhores características, lisas e sedosas segundo Deus. Contudo, o processo de peeling pode não ser o mais prazeroso. O local geralmente fica vermelho e as peles mortas ficam penduradas constrangedoramente, mas o resultado é excelente, né? Então, página 30, né, virando aí a página já, começando o início aí do diálogo aqui, da conversação. Essa lição, diferente da lição 3, né, da semana passada, foi visto, né, uma série de tópicos, né, em cada página. Essa parece ser uma leitura única, né? Não tem tantos tópicos, né? A ideia e proposta aí do autor de fazer uma leitura única. Até que o personagem é direitinho, né? Enoque é personagem, né? Então é direto, né? Então tem menos tópicos para ser observado, mas leitura única é sempre bom, sempre agradável, assim como divisão de tópicos, etc. Tal. Já que na lição em foco tem duas partes, né? Como você vê aí, né? Então essa é a condução do autor, né? Autor das revistas. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. No início do mês a gente leu sobre o autor. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui o nome dele para período. Não, acho que. Vou tentar aqui. Valtair A. Miranda. Ele fez esse tema da EBD aqui. Deixa eu ver aqui se tá aqui. Aqui, tá aqui, na página 2. O autor dos estudos da EBD é o Luiz Tarquínio Pontes Netos. Tá aqui escrito o nome dele. Tá na página 2 da revista. Luiz Tarquínio Ponte, o autor dos estudos deste número da atitude. Tá certo? Então, página 30, né? O autor aí, Luiz Tarquínio. Ok, a lição em foco. Já aqui nessa página aqui, a lição em foco. Meu dedo está indicando aqui.
Nesta lição acerca do capítulo 5 de Gênesis, percebe-se uma extensa lista de personagens bíblicos de destaque. Dentre eles, Enoque chama bastante a atenção, devido ao fato de ter experimentado uma situação bastante inusitável, qual seja ter sido tomada por Deus, enquanto ainda estava vivo, numa espécie de introdução daquilo que futuramente também ocorreria com o profeta Elias, que também não experimentou a morte. Olha só, outro personagem aí citado, né, não em Gênesis, mas livros depois de Gênesis, né, Elias, que não experimentou a morte, mas fora tomado por Deus, subindo ao céu no redemoinho. O fato de tanto Enoque quanto Elias terem sido tomados por Deus revela o fato de que não experimentaram a morte entre seus companheiros. Ora, se não provaram o respectivo grilhão, foram vivos até a presença de Deus. Tal fato, por si só, demonstra da maneira mais cabal a realidade de que as pessoas que estão com Deus estão vivas e não mortas, e que existe um local além das dimensões conhecidas pelos seres humanos, onde aquelas que deixam este mundo habitam com Deus. Ou seja, como ensinam as Escrituras, Deus de fato é um Deus de vivos e não de mortos. Lição em foco. Na segunda parte aí da lição em foco, 2 princípios. O texto comentado deixa claro principalmente 2 princípios que, após conhecido, requer das pessoas um posicionamento, uma atitude a ser tomada. O primeiro deles é a clara certeza acerca da realidade de que, após esta vida, há uma outra que a todos hão de encarar. Segundo princípio tem a ver com o fato de que todos são influenciados pelos seus companheiros, tanto para o bem quanto para o mal. Não são raras as pessoas que vivem como se seu domicílio definitivo fosse na terra e não no céu, deixando de ser um turista para ser cidadão desse século. Contudo, a pátria definitiva, né, já passando aqui a página 31, contudo, a pátria definitiva dos cristãos é a comarca para onde foram tomados Enoque e Elias. É para lá que todos irão morar para todo sempre ao lado de Jesus e todos os santos salvos por ele. Certamente, nem todos experimentarão a experiência do arrebatamento, mas todos haverão de viver eternamente, pois a alma é imortal. O que poderá diferenciar é o local da habitação futuro, o céu ou o inferno. O segundo ponto que também exige das pessoas uma decisão é acerca de quem será seu respectivo influenciador. Atualmente, esta palavra é utilizada para se referir a um produtor de conteúdo para as mídias digitais, mas seja nas mídias sociais ou na sociedade concreta, presencial, todos acabam influenciando e sempre influenciados. Esse é um lugar comum, é uma regra social, uma lei que não pode ser modificada pelas pessoas. A troca de valores funciona como por osmose. O que se pode escolher, em verdade, é quem irá ser influenciador e não se haverá influência, ok? Então aí a ideia, o propósito, né, dessa lição, né, não só deixar para nós princípios, né, mas essa educação, ok? Uma é realmente que existe sequência da vida. Vida tem sequência morte, né? Todos nascemos para morrer. E a outra ideia, a proposta é que questão de influência, de quem, como que a gente está andando, com quem estamos andando, como a gente está andando, de que forma a gente está andando. Né? Estamos andando definitivamente com Deus em primeiro lugar, né?
que é o ideal do ser cristão, ou estamos andando mais com pessoas, né, ao invés de mais com Deus, e tais pessoas, né, de longe, nos afugenta de Deus, né, nos tira da presença de Deus, né? Talvez seja até a ideia do distanciando-se de Deus, né? Se nós andamos com Deus, naturalmente estamos, né, nele, focado, junto, step by step, né, andando com Ele, passo a passo. Mas se não estamos andando com Deus, estamos dando mais honra às pessoas, essas pessoas estão nos levando para onde, né? Aí a ideia é que nós, como cristãos, né, pessoas conhecedoras da palavra, devem mais influenciar do que influenciado, né? Até lembra a roda dos escarnecedores, né? Então, se estamos andando com Deus, né, é bênção esse fato. E influenciar outras pessoas a andar com Deus é outra bênção mesmo, né? E aí, né, a gente andando com Deus sabe que a nossa vida é eterna, né? Porque a alma é imortal e Deus promete uma vida eterna junto com Ele, seu Filho e todos os que estão em Cristo Jesus, dormem em Cristo Jesus, estão com Cristo Jesus. Então isso faz parte dessa educação, nessa lição 4 dessa semana, quarta semana, né? Esse mês, se você não notou, talvez você já notou já, né? São 5 domingos. Esse é o quarto domingo, né? Janeiro, graças a Deus, janeiro já chegando aí ao final, chegando aí os últimos dias, últimas semanas, né, desse mês de janeiro, e que 2021, com muita disciplina e com muita vontade de viver, com saúde plena, focada nos objetivos de Deus, a gente viva aí esse ano com as experiências do ano passado, né, de 2020, vivendo dia por dia aí, né? Para tomar uma atitude. Ser revestido por Jesus é tomar suas características, colocando em prática o ensino de João, que lecionava que era preciso que Jesus crescesse e ele diminuísse. Na vida cristã, para crescer, faz-se necessário um encolhimento, uma diminuição. Deve-se abrir para um despelamento contínuo das antigas peles relacionadas ao pecado, para que nasça um novo recheado de santidade, ok? Então é isso aí, deixar para trás, né, pouco a pouco, se for o caso, né, mas deixar para trás. Se for definitivo, é óbvio que é bem-vindo, mas se não, deixar para trás, né, a pele do antigo homem, né, e viver uma nova vida aí, recheado de santidade, de palavra de Deus, né? Então, tá aí mais uma lição terminada nessa leitura aí. Semana que vem, quinta lição, fecha o mês de janeiro, tá? Deus abençoe você, toda a sua família. Vamos fazer mais uma oração e que a gente tenha sempre a reflexão de estar andando com Deus fielmente, ok? Oremos. Amado Deus, amado Pai, tua palavra nos direciona, nos orienta, nos dá dica e diz o que o Senhor deseja. Os exemplos que a gente vê dentro da tua palavra, né, de homens e mulheres que viveram uma vida que agradou ao Senhor, a gente vê a vida de Enoque, que a tua palavra diz que ele andou com o Senhor. E que isso seja sempre a nossa realidade, de andar com o Senhor, apesar de tudo, apesar das circunstâncias, apesar do dia a dia, apesar de que as coisas não favorecem muito, mas que a gente viva isso. Há muita coisa acontecendo ao nosso redor, Deus, e que essas coisas não nos influenciem a se distanciar do Senhor, mas que a gente sempre pense mais no Senhor do que aquilo que está ao nosso redor. No nome de Jesus, que
a nossa vida seja uma influência para outras pessoas também a te buscarem, assim como nós, no nome de Jesus. Te peço pelos alunos crentes envolvidos na tua palavra e aqueles que estão se achegando, que foram trazidos pela tua palavra, teu Espírito Santo, estão sintonizados no canal da Primeira Igreja Batista Praia de Ramos e também presencialmente nas atividades. Muito obrigado por isso. Eu sei que o Senhor existe, o Senhor está conosco em todo e qualquer momento. Muito obrigado por isso. Eu te olho e te agradeço. Amém. Ok? Obrigado por tudo. Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Até o próximo vídeo.